Vicente diz a Margot que Benjamin não está nada feliz por ele se casar com Olga. Margot diz que ter uma madrasta não é nada fácil, ainda mais quando não a ama. Vicente não entende e fala que Olga ama Benjamin, mesmo que ele tenha feito muitas coisas ruins pra ela. Como assim, gente? Quem fez coisas ruins pra ela? Na verdade, foi ela que fez coisas ruins pro Benjamin, né? Margot estranha tudo isso e pede que Vicente abra os olhos e observe como Olga age com Benjamin. Natália pede que Vicente não empacote as coisas de Benjamin, porque aquele seguirá sendo o quarto dele. Omar e Andréia pedem que Salma organize um casamento simples e querem se casar em no máximo uma semana. Elias beija Verônica. Alguém fotografa eles. Elias diz a Verônica que ela fez muita falta. Ele diz que terá Salma ocupada com o casamento do seu filho e agora ela não irá mais perturbá-los. Elias diz a Verônica que ela é deliciosamente perigosa. Elias diz que o bebê que Andréia e Omar esperam, será seu herdeiro. Ele diz que já não tem mais problemas com Adriano Cantu e os negócios que estão fazendo juntos superou suas expectativas. Verônica pede que Elias tome cuidado e não confie em Adriano. Lorenzo pede a Regina para gravarem vários vídeos para o canal dela com Benjamin, para animá-lo. Lorenzo percebe que furaram os pneus do seu carro. Ele pensa que foi Zezé Pepe. Lorenzo pede que Regina não faça nada, porque irá resolver isso cara a cara com José. Vicente, Margot, Benjamin e Zezé já estão na pensão. Vicente está triste. Olga diz a Vicente que sabe que ele pediu a Pepe para tirá-la da casa para ele ficar sozinho com Natália. Vicente diz que queria se despedir de Natália. Olga diz que sabe que ele continua amando Natália, mas precisa esquecê-la. Vicente diz a Olga que nunca poderá arrancar Natália do seu coração. Olga diz a Vicente que foi à paróquia do bairro para marcar a data do casamento deles, que será em uma semana. Natália diz a Mário que está triste com tudo o que aconteceu, mas está forte. Natália diz que é tão injusto deles terem se despedido, se amam tanto. Mário lamenta pelos dois. Mário diz a Natália que Verônica tem o procurado e está cheio de dúvidas, confuso. Mário diz a Natália que Verônica lhe disse que Adriano esteve por trás da morte de Tânia. Algum misterioso fotografa Adriano e Elias juntos. Elias leva muito dinheiro a Adriano para ele fazer os negócios sujos dele, de lavagem de dinheiro. Elias pergunta como vão os planos para recuperar Natália. Adriano diz que tudo está indo de maravilha. Natália pergunta a Mário se acredita que Adriano tenha sido capaz de eliminar Tânia. Mário diz que sim, e é por isso que decidiu trabalhar com Adriano, para desmascará-lo. Natália diz a Mário que eles não podem confiar em Adriano, e muito menos em Verônica. Vicente vai ao quarto de Olga e pergunta se ela quer algo. Olga diz a Vicente que será a mulher dele, e pede para dormirem juntos. Vicente diz que mesmo com o casamento deles, eles não poderão dormir juntos, porque ele não quer e não ama ela. A piranha se chateia. Vicente diz que se ela quer que isso funcione, terá que ter paciência. No outro dia, Adriano faz suas ligações de negócio. Natália é sequestrada por vários caras. Margot e Benjamin encontram Cláudio dormindo no banco do parque. Cláudio diz que foi assaltado à noite. Margot não acredita na palavra do velho bêbado. Cláudio pede ajuda a Margot para recuperar Teresa. Margot pede que ele ajude a si mesmo. Margot diz a Cláudio que a vida dá muitas voltas e ele encontrou ela atrás da porta e lhe deu uma esmola e agora é ela quem dá uma esmolinha. Simba sequestrou Verônica com a ajuda de outros bandidos de Adriano. Adriano fica a sós com Verônica. Ela fica furiosa. Natália está numa sala. Os policiais chegam. Ela pergunta quem são eles e o que estão fazendo ali. A moça se apresenta como a agente Sandra e seu companheiro Marcos. Marcos pede desculpas a Natália e diz que pegar ela era de suma urgência e fizeram da forma mais discreta possível. Os agentes mostram fotos de Adriano, Elias e Mário. Eles dizem que estão investigando aqueles caras por enriquecimento ilícito organizado e tráfico ilegal de armas. Natália fica chocada. Elias pede que seus homens levem a mercadoria de armas para o sul. Adriano diz a Verônica que agora ela está frágil, indefesa. Adriano diz a Verônica que no momento que decidir, pode arrebentá-la. Ela cospe na cara dele. Ele dá um tapa na vadia e logo depois a beija. Verônica diz que ele está louco.
Adriano dá muito dinheiro a Verônica para ir embora do México e deixá-lo em paz. Ele diz que quer ela fora da sua vida. Sandra diz a Natália que 340 mil armas estão sendo transportadas ilegalmente. Marcos diz que essas armas que chegam no país estão marcadas com sangue de mulheres e crianças que todos os dias morrem por essa situação. Natália não acredita que Mário esteja envolvido nisso. Sandra diz que acha que Mário e Adriano se dedicaram a lavar dinheiro que ganham de Elias pelo tráfico de armas. Natália diz que sua filha está prestes a se casar com Omar Haddad, filho de um criminoso. Sandra diz a Natália que Adriano também é um criminoso. Lorenzo pede que Zezé supere que perdeu Regina. Lorenzo diz que sabe que ele furou os pneus do seu carro. Zezé Pepe diz que não foi ele quem fez isso. Lorenzo manda Zezé Pepe entender que Regina escolheu ele e não quer nada com ele. Lorenzo chama Zezé de morto de fome. Zezé quase bate em Lorenzo, mas Vicente o impede. Adriano manda Verônica pegar o dinheiro e desaparecer para sempre. Verônica diz que não irá embora sem ele. Adriano diz que a relação deles está acabada. Verônica diz que se isso for verdade, ele controlaria os impulsos de beijá-la cada vez que estão próximos. Os dois se beijam. Adriano diz a Verônica que ela é um vício, uma maldita doença, mas não quer ela envolvida nos seus planos. Verônica pergunta a Adriano o que ele está buscando, indo atrás de Natália, porque sabe que ela não o ama. Adriano diz que soube que ela está investigando e pede que ela não se meta nos seus assuntos. Adriano diz a Verônica que Elias não é aliado dela e é um homem de negócios fiel ao dinheiro, e com o negócio que eles têm juntos, ele jamais ficará contra ele. Adriano diz que irá destruir Elias e ficará com toda a grana. Natália diz aos agentes que Mário é uma vítima do seu esposo e de Elias. Natália diz que Mário suspeita que Adriano tenha matado Tânia. Natália pede que os agentes falem com Mário, porque ele não está envolvido nisso. Eles pedem que Natália mantenha discrição nesse assunto, porque estão investigando sigilosamente. Eles querem que Natália seja a isca, que os informe sobre tudo que Adriano está fazendo. André ajuda João Gabriel e Teresa na cozinha. Eles estranham a ausência de Natália, porque ela saiu e ainda não voltou. Natália liga para Teresa e diz que está bem, e pede que ela não se preocupe, porque está fazendo uns trâmites que está demorando demais. Os agentes dizem a Natália que não podem agir contra Elias, porque ele tem muito poder, muitas influências, e não podem agir até ter as provas necessárias contra ele e Adriano. Natália afirma que Mário é inocente e que pode ajudá-los. Sandra diz que não podem arriscar de falar com Mário sem antes saber que ele não está envolvido nisso. Vicente diz a Zezé Pepe que cada dia o desconhece mais e ele está se comportando como um moleque brigão. Vicente diz a Zezé que quer ele trabalhando todos os dias na loja enquanto não começar a estudar. Omar pede que Zezé não pense mal, porque Vicente quer o melhor para ele. Zezé diz que Lorenzo é uma porcaria do pior e ele está brincando com Regina, querendo fazê-la mal. Omar acredita. Omar diz que Regina é irmã de Andréia e não vai permitir que ninguém brinque com ela e a machuque. Lorenzo chega na escola e diz a Regina que resolveu tudo com o Zezé Pepe. Natália liga para alguém para se encontrar urgentemente. Verônica chega no escritório de Elias e diz que Adriano a sequestrou, a amarrou e a torturou e pensou que seria morta pelo bandido. Elias fica chocado. Verônica diz que Adriano já descobriu que eles estão juntos e que estão armando contra ele. Elias abraça Verônica e pergunta o que ela quer que ele faça. Verônica pede que Elias enfrente Adriano, que faça ele saber que ele está a protegendo. Verônica diz a Elias que não quer ir embora do país porque se apaixonou por ele. Ela beija o velho e pede que ele não permita que Adriano separe. Salma chega à sala do marido e fica chocada ao vê-lo aos beijos com Verônica. Natália se encontra com Mário e pede que ele jure que não está envolvido nas atividades ilícitas de Adriano e Elias. Salma pede perdão a Elias por vir na sala dele sem avisar. Verônica sai. Salma diz a Elias para não desmenti-la na frente da piranha da Verônica e ele tem que fazer ela pensar que ela já estava sabendo de tudo sobre a aventura dele e pede que ele seja discreto para que ninguém descubra isso. Salma manda ele se divertir com Verônica e com quem quiser, mas Verônica não irá destruir o casamento deles. Ela dá um tapa nele e sai. Salma chora.
Mário diz a Natália que é inocente e trabalhou com Elias, porque ele deu certeza de que juntos mandariam Adriano para a cadeia. Natália diz a Mário que se preocupa muito, porque ele está metido num problemão. Natália diz que Elias trafica armas e Adriano faz lavagem de dinheiro, e a polícia acredita que ele seja envolvido nisso. Natália pede que Mário saia desse rolo para não ir parar na prisão por um crime que não cometeu. Natália passa o número dos policiais para Mário. Vicente, Margot e Benjamin chegam no restaurante para comerem. Regina diz à irmã que convidou eles. Sol chega no restaurante. Constância e Gustavo também chegam. Natália vai à casa de Adriano. Natália diz que acha que foi muito dura com ele, porque ele demonstrou de mil maneiras o arrependimento. Adriano diz que é um homem diferente, disposto a mudar depois dos erros que cometeu. Natália diz que está disposta a dar uma última oportunidade para o casamento deles. Adriano fica feliz. Os dois brindam. Adriano diz a Natália que ela faz o homem mais feliz com essa decisão. Ele tenta beijá-la. Natália se afasta e pede que comecem aos poucos. Adriano diz que fará de tudo para ela esquecer do Vicente. Sol comenta com Vicente que sua fome foi embora, agora que viu Gustavo com Constanza. Margot diz que nunca pensou que Gustavo iria deixá-la sozinha nessas circunstâncias. Natália pede a Adriano para não pressionarem a filha deles. Adriano diz que eles podem renovar os votos deles no altar. Natália decide ir embora, porque hoje abriu o restaurante. Adriano decide levá-la e também para aproveitar para almoçar no restaurante. Mário se encontra com os agentes. Ele diz que é inocente de todos os negócios sujos de Elias e Adriano. Mário diz que não sabia que ele se dedicava ao tráfico de armas. Sandra diz que eles acreditam que ele sabe dos negócios ilícitos de Adriano e Elias. Olga pergunta a Kimberly de Sol. Kimberly diz que o restaurante de Natália foi aberto e todos foram comer lá. Constanza diz a Gustavo que todos do bairro deram as costas para ele. Gustavo diz que foi Soledade quem o enganou. Juliano chega no restaurante. Teresa cumprimenta o senhor e o leva para casa. Constanza os observa. Juliano diz a Teresa que ficou preocupado com ela e espera que ela não tenha tido problemas com Cláudio por sua culpa. Teresa diz que Cláudio lhe reclamou pela amizade deles e ele está com ciúmes. Juliano diz que compreende e se ela não quiser vê-lo mais, irá entender. Teresa diz que não precisam deixar de se ver, porque já se separou de Cláudio, mesmo que não estejam divorciados. Juliano beija a mão de Teresa. Constanza fica surpresa ao vê-los tão próximos. Soledade diz a Gustavo que sabe que ele não quer saber nada da sua gravidez, mas o médico lhe disse que tudo vai bem com o bebê. Ela dá a foto do tração do bebê para ele e diz que não sabe ainda se o bebê é menino ou menina. Gustavo pede que ela mostre isso para o verdadeiro pai. Sol diz que isso é o que está tentando fazer e é o que veio fazer, mas que dói as palavras e a rejeição dele para com ela.